E aí, Nara? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. E aí, tudo tranquilos? Esperando o nosso convidado. Chegou o nosso convidado, Christian Rocha. Vou te chamar aí. Olá, Olá, boa tarde, Christian. Tudo bem? e aí Wesley, tudo bom? E você, meu amigo? Tudo jóia? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Isso aí. Maravilha. Fala um Posicionar a pouquinho de câmera, eu nunca sei investimento quando. hoje, né? Oi? Vamos falar um pouquinho de investimento hoje, né? Vamos. O negócio é o assunto tá na tona aí. E a Exatamente. ideia é a gente trazer no nosso conteúdo, para os nossos seguidores aí, um pouco Uhum. da tua experiência. E o tema da live com você hoje é investimentos rentáveis e educação financeira, né? A gente Exato. conversou previamente sobre isso já também. E Isso. você, como é um expert, especialista nesse tipo de assunto, o convite foi dado, você aceitou e estamos aqui para passar essa informação e deixar isso, a nossa biblioteca de conteúdo para o nosso público aí. Tá? Bacana, bacana. Obrigado por ter aceitado o convite. E, bom, a live vai ter mais ou menos uma hora de duração e a gente pode já começar a tocar os assuntos aí que a gente já tem em pauta, né? Perfeito. Então, eu acho que você poderia começar se apresentando, né? Pô? Falando o que você faz, suas qualificações. Manda ver aí. Perfeitamente. E aí, pessoal, boa tarde, todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Christian e eu tenho 25 anos. Eu sou empreendedor e investidor. E gostaria de agradecer já quem está aqui com a presença. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode mandar aqui na caixinha de comentários, se estiver aberta aí. E vamos fazer disso aqui um bate-papo entre todo mundo, ok? Vou contar para vocês um pouquinho da minha história, então, e depois a gente vai discutir os outros assuntos que a gente tem em pauta, ok? Eu tenho 25 anos e nem sempre eu fui investidor. Eu comecei a minha vida de uma maneira muito engraçada, porque eu sou engenheiro, formado em engenheiro mecânico, e eu não exerço a profissão. E foi, para mim, na época, foi um baque, porque assim que eu formei em engenharia, eu fiquei naquela, nossa, e agora? Eu tenho que arrumar um emprego de engenheiro, né? Pô, formei em engenharia, gastei 5 anos da minha vida, e quando eu cheguei a formar em engenharia, eu vi que aquilo não era para mim. Porque a vida que eu queria levar, eu vi que engenharia nenhuma ia conseguir me oferecer trabalhando para os outros, entendeu? Então as coisas começaram aí. Mas vamos lá para trás. Meu primeiro emprego, e isso deixa muita gente curiosa, e eu já comentei várias e várias vezes, é que eu fui cobrador de ônibus. E, gente, foi uma coisa assim, surreal. Eu não sei se vocês sabem, né? O cobrador de ônibus é aquela pessoa que fica sentada na cadeirinha do ônibus, que vai pegar o seu dinheiro e vai fazer a troca do dinheiro. E vai cobrar as passagens. E foi meu primeiro emprego. Eu consegui esse emprego através de um amigo, que ele era chefe de tráfego da empresa. E aí eu estava procurando alguma coisa para trabalhar. E na época, assim, eu estava olhando só o dinheiro. Eu quero dinheiro, preciso de dinheiro e vou trabalhar. E aí eu perguntei a ele, cara, arruma um emprego para mim na sua empresa. Ele falou, Cristian, tem para amanhã. Você quer começar amanhã? Eu falei, nossa, qualquer coisa. E qualquer coisa, então você vai de cobrador de ônibus. Eu falei assim, nossa, então vamos lá. Fui lá, fiz um treinamento e vou te falar, foram assim, os piores meses da minha vida. Por que eu falo isso? É uma profissão digna, é uma profissão como qualquer outra honesta e tudo mais, porém, é uma profissão que você lida com todos os tipos de público.
E eu trabalhava numa linha de ônibus onde eu ia muito em periferias, muito em lugares assim. Então, eu comecei a vivenciar uma coisa que eu não estava acostumado. As pessoas vinham, me davam dinheiro faltando. E quando você trabalha numa profissão dessa, o que acontece? Se falta dinheiro no seu caixa, você paga do seu salário para a empresa. Então, eu cansei de pagar do meu próprio salário, que era pouco, por sinal, para a empresa, porque as outras pessoas vinham e me davam dinheiro faltando, às vezes não queria pagar, e aí sobrava tudo para mim. Acontecia demais, demais. E chegou uma vez que aconteceu, e acho que essa foi a gota d'água de eu ter falado assim, não, eu não quero mais isso para mim. Foi quando entrou um possível ladrão, né, no ônibus, e veio anunciar um assalto. E aí foi o trabalho meu e do motorista de ônibus convencer esse rapaz a não assaltar a gente. Cara, foi assim, uma situação muito engraçada, perigosa até, mas que por causa disso me fez a ver que não era o que eu queria para a vida, tá? E aquilo foi como se fosse um incentivo, um gás que eu estava precisando, embora tão jovem, para poder buscar algo mais. Eu falava assim, não, eu não posso, não vou aceitar isso. As pessoas, é muito ruim você cumprimentar alguém, a pessoa não te cumprimentar de volta, é ruim você não ter um retorno, embora você esteja dedicando o seu máximo. Então aquilo acontecia comigo e foi uma época muito ruim. Passando disso, as coisas foram acontecendo, eu fui mudando, eu saí de lá, eu fui trabalhar na Volkswagen, fui trabalhar de vendedor de caminhões na Volkswagen, uma área totalmente diferente. Tive uma experiência assim, sensacional com o público, foi onde eu comecei a ver minha facilidade em lidar com pessoas. Por quê? Porque quando você trabalha com vendas, tem uma frase que o Bruno Van Enck, da Barbearia Corleone, lá de São Paulo, ele fala, só existe uma única profissão no mundo, que é a de vendedor. E para ser sincero, eu concordo plenamente com ele, porque acredito que quando a gente trata de um assunto de vendas, a gente está se vendendo o tempo todo. Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo o seu produto, você está vendendo quem você é para as pessoas. Então, isso é uma coisa assim, muito curiosa. Porque quando eu comecei a trabalhar na Volkswagen, eu não vendia só caminhões, eu vendia um estilo de vendas para as pessoas, porque elas não buscavam lá comprar caminhões, porque às vezes um caminhão que eu vendia, que custava um cavalinho sei lá, de 400, 500 mil reais, às vezes numa empresa concorrente era, sei lá, bem mais barato. Então as pessoas não compravam somente pelo preço. Eu comecei a reparar isso, que elas compraram das pessoas. Então, pessoas compram de pessoas. Pessoas não olham somente o produto, elas olham a experiência, elas olham o que elas vão ter em retorno daquilo. Então, comecei a ter um desenvolvimento muito melhor na época da Volks e acabei tendo contato maior com o público, fui melhorando as coisas. Entrei para a faculdade, comecei a estudar engenharia mecânica e foi assim, uma época sensacional, porque em 2013 eu tive um dos momentos mais incríveis da minha vida, que foi, eu diria que, um divisor de águas, porque em 2013 eu, junto com a equipe, nós ganhamos o Prêmio Santander Empreendedorismo. E esse prêmio, eu não sei se hoje é o maior ainda, mas na época era o maior prêmio acadêmico de empreendedorismo do Brasil. E foi assim, sensacional, porque de 17 mil concorrentes, de 17 mil projetos, tiveram 5 ganhadores. E dos 5 ganhadores, eu fui um dos ganhadores. Isso foi muito interessante. Foi onde eu comecei a desenvolver o quê? Plano de negócios, estratégias de marketing, estratégias de gestão, modelos para trabalhar equipamentos, para trabalhar empresas. E tudo isso foi fazendo com que eu começasse a ter cada vez mais conhecimento do mercado de maneira tanto financeira quanto de maneira de gestão. Porque quando você monta um plano de negócios, o Wesley deve saber muito bem disso, você tem que envolver uma série de fatores que vai desde o seu produto, o que você vende, o seu diferencial, até o seu concorrente. Então, assim, é tanta coisa que quando a gente vê e agrupa aquilo tudo, a gente fala, uau, tem coisa que a gente jamais imaginava que ia precisar e a gente precisa para montar um plano de negócio. Então, em 2013, eu consegui essa bênção de Deus de ter ganhado esse prêmio, e esse prêmio foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu tinha 19 anos na época, eu fui intitulado a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio de empreendedorismo no Brasil, e essa premiação foi no valor de 100 mil reais, mais
uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Foi onde eu fui para os Estados Unidos para estudar em Boston. Então, assim, eu tinha 19 anos de idade, com 100 mil reais na conta, e uma viagem para os Estados Unidos para poder estudar negócios lá nos Estados Unidos. E eu não sabia nada de o que fazer com dinheiro, o que fazer com os negócios, enfim, era uma situação assim, muito curiosa, sabe? E aí fui para os Estados Unidos depois, fui lá, estudei. Um detalhe que eu vou falar, desde os meus 10 anos de idade, eu frequento aulas de inglês, tá? Então, eu tive, tanto inglês quanto música, desde jovem eu tive essa experiência na minha vida. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, em 2014, julho de 2014, eu já estava fluente em inglês, porque eu cresci aprendendo. E eu digo que, assim, não, as pessoas acham que o inglês é importante para as empresas. Elas falam assim, eu vou fazer uma aula de inglês para a empresa, que é multinacional, para quando eu for trabalhar, mas inglês é importante para a vida. E isso foi o que me fez começar a investir. Por quê? Porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu conectei com várias pessoas no mundo todo, gente da Tunísia, gente da Malásia, gente dos Estados Unidos. Isso tudo foi fazendo com que meu network internacional melhorasse. E através da fluência na linguagem estrangeira, que é a segunda língua, que no caso é o inglês, eu pude comunicar e fazer amizade com essas pessoas, entendeu? E isso foi uma coisa muito interessante, porque dessas pessoas, embora também tinham brasileiros lá junto comigo, tinham muita gente que era de outros países e que investiam também. Os pais eram investidores, tinha uma menina lá que ela chamava Cirine, os pais dela eram donos de petroleiras lá em Dubai, pessoas assim que, para quem veio lá de baixo, que eu era cobrador de ônibus, e viu uma pessoa que é filha de bilionário, já era uma história assim de louco, sabe? E aí tudo foi acontecendo de maneira bem natural, fluindo através da conversa, das pessoas e tudo mais. Isso foi muito legal. Fiz amizade com o pessoal, fiz várias apresentações de projetos lá, fiz todo o meu decorrer com as aulas, então isso foi muito importante. E quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com aquela consciência na minha cabeça que eu precisava colocar isso em prática na minha vida, que eu precisava de investir. Que tudo que eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos, a diferença cultural, tudo aquilo que eu poderia trazer para o Brasil. E meus pais, eles foram empreendedores por conta de obrigação. Como é que eu digo? Por que eu digo isso? Meu pai, ele perdeu o emprego dele e ele não conseguia mais encontrar emprego. Ele tinha mais de 45 anos e ele não conseguia. A única solução que ele teve foi empreender. Então, por obrigação, ele foi obrigado a empreender. Então, meu pai montou um restaurante e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com a ideia já de investir. A gente pegou e eu entrei junto no negócio com ele, comecei a investir junto com ele, melhorei, trabalhei a estrutura do local, entrei com todos os conhecimentos que eu tinha trazido dos Estados Unidos e fiz o comércio crescer nesse ramo. Então, a partir daí, eu já voltei com a ideia de estar investindo no negócio dos meus pais, mais do conhecimento em bolsa de valores. Porém, como é que eu ia investir em bolsa de valores se toda a estrutura que eu tinha conseguido era de gente de outros países, que é tudo diferente da gente aqui? Então, Wesley, o que aconteceu? Eu fiquei na mão. Eu estava com dinheiro, eu estava investindo com o negócio do meu pai, mas eu não estava como saber investir no negócio de bolsa. E bolsa é um negócio que tem crescido ultimamente. Antigamente não era aquela coisa que estourava e tudo mais, sabe? Então eu comecei a deixar isso um pouco de lado e foi fluindo as coisas. Foi quando eu fui trabalhar de estagiário de projetos de engenharia mecânica. E aí eu já tinha colocado meio que de lado essa coisa de investidor. Falei, vou deixar o negócio dos meus pais lá, eu vou tocar com eles aos pouquinhos, tudo mais. Mas eu vou seguir minha carreira de engenheiro. E aí fui trabalhar como engenheiro. Por coincidência, como engenheiro não, como estagiário de engenharia mecânica. Por coincidência, quando eu peguei e fiquei trabalhando lá, eles trocaram um chefe meu, e esse chefe que trabalhava comigo na empresa de projetos, eu trabalhava diretamente com AutoCAD, com projetos de computador, então não era aquele engenheiro que ia em campo. Eu era o estagiário de engenharia que ia ficar no escritório, debaixo do ar-condicionado e tudo mais. E aí, toda aquela rotina, aquela coisa toda, eu tive um chefe que ele, infelizmente, teve depressão, ele teve que largar o emprego e entrou um outro. E esse outro foi um carrasco que entrou, vocês não têm noção, gente, porque
Ele era aquele cara das antigas que não aceitava inovação na empresa, você sabe? E o mundo precisa de inovação, isso é óbvio, né? Mas ele era aquele cara que não, desenho é prancheta, é caneta e papel o tempo todo. E aquilo tudo, embora ele tinha muito know-how na área, ele era uma pessoa extremamente fechada. Eu já era o cara totalmente que era mais para frente. Então a gente não batia muito bem. Porque toda vez a gente estava conflitando com ideias, com coisas, e ele acabava não aceitando muito. Foi nesse meio termo que, na faculdade, eu conheci um rapaz de uma outra sala, que numa conversa que a gente teve, ele comentou comigo que o patrão dele estava procurando pessoas para investir com ele. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, meu patrão é o seguinte, ele tem uma empresa de vendas de equipamentos de academia, e essa empresa é uma empresa que, eu não sei se vocês conhecem, chama Life Fitness, é uma das maiores do mundo, ele tem uma responsável por aqui em Belo Horizonte, e ele está buscando pessoas para investir, porque ele é um rapaz altamente ligado em economia, e quem tiver uma certa quantia de dinheiro, ele está querendo ser o analista dessas pessoas, mentorar essas pessoas. E aí eu pensei, falei, então, vamos conversar, então a gente marcou um almoço de negócio, fomos conversar, e aí ele chegou e veio com a tacada para mim, me ofereceu a estrutura dele, e acabou que foi muito legal, eu entrei num projeto junto com ele, a gente começou a trabalhar juntos, ele foi meu analista por um bom tempo, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, em 3 meses mais ou menos. E como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava da seguinte forma, todo o dinheiro que eu ganhasse, e foi isso que me fez ter a coragem para entrar com ele, todo o dinheiro que eu ganhasse, era assim, eu pagava ele 20% dos meus lucros. Então, para eu pagar ele, eu tinha que ter lucro. Então, eu tinha que ganhar dinheiro. Aí, se eu tivesse prejuízo, ele que me pagava. Então, era muito engraçado. Então, assim, eu não perdia dinheiro. Aí é Mas bom demais, né? aí era muito bom, né? Porque para eu ganhar, ele tinha que ganhar também. Para ele ganhar, eu tinha que ganhar. E se ele perdesse, ele deixava de ganhar, ele passava a perder também. Então, acabou que foi tanto da parte dele, ele dando o melhor, quanto da minha. E, por incrível que pareça, pode parecer uma estratégia louca, mas, na verdade, é uma estratégia que funcionou muito bem. Porque forçou o rapaz a se dedicar mais. E, embora o mercado financeiro é um mercado imprevisível, a gente não tem muita consciência das coisas. A gente não pode falar que a empresa vai dar lucro no mês que vem, assim como a gente não pode falar que ela vai dar prejuízo. Uma série de fatores envolve o mercado. Mas como ele era um rapaz muito esperto, já conhecia de mercado, ele colocava naquelas empresas que eram mais certeiras, empresas como a Petrobras, que a chance de acontecer alguma coisa ela quebrar é difícil, sabe? Então, assim, tinha uma estratégia dele que funcionou muito bem. Então, até então, eu trabalhava como estagiário de engenharia, eu estava trabalhando com os meus pais no negócio deles, já investindo no negócio deles, e aí eu estava também começando a investir na Bolsa de Valores. Eu era o cara que não sabia nada, eu só pegava o dinheiro e fazia o que ele mandava eu fazer. Christian, compra 1.000 ações da Petrobras. Eu ia lá e comprava as 1.000 ações da Petrobras, por aí. Então, assim, foi por isso, durante 1 ano e pouco, foi muito interessante, foi onde eu comecei a ter coragem, a ter o empurrão que eu precisava para poder começar a investir sozinho. Por que eu larguei esse analista? Porque quando a gente trabalha com o nosso próprio dinheiro, a gente tem certas responsabilidades que não é legal você deixar seu dinheiro na mão de qualquer um, e não que ele seja qualquer um, não era, mas não é legal você deixar a posse do seu dinheiro sobre outras pessoas. Quando você está administrando seu próprio dinheiro, você tem um cuidado que as outras pessoas tendem a não ter. E isso é muito interessante. Então, a gente foi conflitando porque ele queria que eu pegasse dinheiro de outras pessoas para investir em forma de clube de investimento. Clube de investimento é assim, junta eu e você, Wesley, você pega o seu dinheiro, transfere na minha conta e nós dois vamos começar a operar junto, porém com o dinheiro na minha conta. Então, ia misturar dinheiro de outras pessoas, era um negócio que eu não estava agradando muito, eu acabei desfazendo a parceria com ele. E aí, para aprender a investir, que foi onde de fato eu comecei, foi que eu comecei a pegar todo o processo reverso do que ele fazia. Eu pegava aquela história que ele falava para comprar e vender a Petrobras, analisava o que acontecia naquele tempo e fazia o processo reverso para ver o que aconteceu naquele tempo e como ele usava as estratégias. Fui aprendendo. Mas o que é interessante é que em bolsa o aprendizado é constante, a gente não para, é igual médico, né? A gente não pode falar, fiz um curso, aprendi, agora acabou. Não, não é isso. A gente tem que continuar sempre. Então,
as coisas foram acontecendo depois, fui fazendo diversos amigos empresários, que no começo eu achava uma coisa, depois eu fui virando sócio de alguns, as coisas foram acontecendo, montei uma empresa com a minha noiva, fui montando outros negócios e continuei investindo. E hoje eu estou aqui com vocês, né, dando um pouquinho passando um pouquinho da minha experiência em relação à bolsa, mercado, que a gente vai discutir. Então, assim, a vida foi trazendo diversas coisas e acho que daí para frente, né? Com certeza. Então, a história é bem bacana e você é um investidor muito jovem, né? Então, o que chama atenção, eu acho que da maioria das pessoas e é um dos temas que nós vamos falar, né? É de jovens investidores, né? Quando que se começa? Você foi uma exceção na tua época de começar, de 4, 5 anos atrás, de começar investimento, de aprender, de ter toda essa questão do prêmio que você ganhou. Então, claro, que você ganhou por mérito, né? Então, não foi algo que te deram, Sim, né? Você provou que você sabia, tinha conhecimento, e exato. você, né, se dispôs a entrar num concurso e ganhar. Né? A oportunidade de estudar nos Estados Unidos também, que te deu muita coisa. Mas, assim, hoje, você acha que tem uma idade para começar a investir em bolsa de valores ou qualquer outro tipo de investimento? Porque tem vários, não é só a bolsa, né? Então, ou abrir uma empresa, ou empreender, ou qualquer tipo de... Tem uma idade, ou tem um nível de experiência que você tem que ter para começar isso? Alguma coisa nesse sentido? Então, eu acredito que não tem idade, desde que você tenha certa maturidade para o assunto. Você não vai simplesmente chegar e falar, vou abrir uma empresa e vai pegar e vai abrir uma empresa. Eu conheço pessoas, eu mesmo fui muito jovem quando eu comecei a montar negócio, sabe? Mas por quê? Porque foi uma coisa que ao longo da minha vida eu já comecei a ter desde a inspiração dos meus pais, que eles foram obrigados a empreender e aquilo eu comecei a ver que o que meus pais tinham de condições, as coisas começaram de uma maneira ruim, mas foram mudando depois. Mas o que meus pais tinham de condições, eu via que pais de outros amigos meus não tinham, entendeu? E toda a questão de liberdade, de você ter tempo, de você poder viajar, a quantidade de dinheiro que entrava a mais, que a gente fala que é uma coisa, o salário é muito bom, que é garantido, que é o fixo de todo mês, mas a gente sabe que quando você empreende, você não tem, não é estável, você tem chances, e tudo depende de você, né, de aumentar o fator de ganhar cada vez mais e mais, de estar inovando. Mas empreender não é fácil, empreender é um desafio. Então, assim, tanto para empreender quanto para investir, eu acredito que não tem idade. Eu vejo desde crianças já fazendo fama com doces que eles vendem, marcas que as pessoas criam, brinquedos, essas coisas. Eu acho que isso é muito interessante, mas tem parte da gente. Eu acho que você não pode ser forçado, sabe? Se eu falar assim com você, olha, investimento em bolsa de valores é um negócio maravilhoso, e você começar a insistir para a pessoa investir, sendo que não é aquela coisa que ela busca na vida dela. Então, acho que essas coisas não são interessantes. Tem que partir da pessoa. E acredito que todo o meio dela influencia. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim: se você está no meio de 9 tolos, logo mais você será o 10º. Então, assim, o seu em volta, o seu entorno vai influenciar muito. Então, se você crescer no meio de pessoas que empreendem, a tendência de você empreender é altíssima, entendeu? É o famoso, por que o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre? Por que filho de rico sempre enriquece mais, essas coisas? Por quê? Porque ela está no meio, ela está vivendo negócio, ela está com pessoas de sucesso o tempo todo, aquele entorno. As pessoas, elas não falam. E quando eu comecei a fazer amigos que eram empresários, essas amizades, eu ficava assim, nossa, agora eu fiz amizade com o dono da empresa tal, não, vou pedir um emprego, ele vai me colocar de gerente, aquela coisa. E nunca acontecia, sabe, Wesley? Eu ficava assim, mas que engraçado, por que as pessoas são donas das empresas e elas não me oferecem empregos para trabalhar para elas, sendo que elas são amigas minhas? E aí acontecia uma coisa. Depois, no futuro, eu fui entender que, na verdade, o que elas queriam não era que eu fosse funcionário delas, mas que eu fosse sócio delas, que eu tivesse no mesmo nível trabalhando com elas. Foi o que aconteceu. Então, eu sempre ficava esperando que os meus amigos empresários fossem me chamar para trabalhar para eles, e hoje eu entendo porque de alguns eu sou sócio, entendeu? Sobre idade de investimento. O que acontece? Desde criança você pode investir na bolsa, tá? Tem jovens, a gente tem até um dado que eu coloquei aqui
quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Que a gente teve um aumento de jovens de 16 a 25 anos na Bolsa, de maneira assim, cresceu demais. A gente estava, olha só, em fevereiro desse ano, 33.900 jovens de 16 a 25 anos investindo no mercado financeiro, cadastrados na B3. Ok? Em julho agora, a gente está com 65.800, foi um crescimento de 94%. Então, a quantidade dos jovens que têm entrado para a Bolsa de Valores tem aumentado cada vez mais. Para você investir sendo criança ou sendo menor de 18 anos, menor de idade, você precisa entrar junto com o seu pai ou o seu responsável para poder fazer meio que uma conta conjunta, vamos dizer assim. Então, se você tiver um filho e você quiser colocar ele para investir, tudo bem. Para transferir o dinheiro da corretora, ou ele vai ter que ter um cartão ou uma conta que seja dependente da sua, ok? Ou ele vai ter que ter uma conta própria. A única coisa que precisa é de ter um CPF válido. Fora isso, não tem idade para investir, tá? Só respondendo uma pergunta aqui que alguém colocou, acho que Francisco, qual foi esse projeto que fez com que você recebesse o prêmio? Tá. Esse projeto se chama MATLA, tá? Máquina de troca do líquido de arrefecimento automotivo. Ele foi um processo que a gente criou, que era uma máquina que ela servia para fazer a limpeza do sistema de arrefecimento do veículo. O que é o sistema de arrefecimento, o Francisco? O sistema de arrefecimento é o que faz o carro refrigerar, é o que não deixa o motor superaquecer. Esse sistema ele precisa ser limpado. O meio de você limpar esse sistema era um sistema muito rudimentar. As pessoas vinham com mangueira, encaixavam a mangueira no carro, jogava, ligava a mangueira, a água ia passando por dentro do veículo, passava em todo o sistema, ia limpando, empurrando aquele líquido sujo que continha etilenglicol. Etilenglicol é um produto cancerígeno, e aquele produto ele caía no solo, e era um produto que era altamente tóxico e era ruim para o meio ambiente, e o líquido que saía do veículo era um líquido muito quente, então a gente tinha vários casos de pessoas em oficinas que queimavam e tudo mais. O que foi feito foi ser criado um equipamento, uma máquina que automatizasse toda essa troca desse líquido, tá? Então o projeto foi o quê? Foi trazer essa máquina de maneira sustentável, automatizada e sem gasto de energia, porque os concorrentes que já tinham aquelas máquinas enormes, precisavam de energia de alta voltagem, a gente conseguiu trabalhar um sistema que utilizasse a própria energia do veículo para fazer o funcionamento da máquina. E o carro ele tem que estar ligado para você fazer a limpeza do sistema. Então ele tinha aproveitamento de energia, então era um processo barato, que era fácil de acesso e sustentável. Então esse que foi a premiação, tá? E a gente fez a patente depois do projeto, entrou em negociações com um grupo de empresas e depois começou a trabalhar a negociação desse produto. Enfim, foi isso que aconteceu. Podemos continuar. Vamos lá. O próximo tema que a gente estava conversando também é a importância de mulheres nessa área de investimento, né? É uma coisa também que você estava falando que antigamente não tinham muitas mulheres investindo na bolsa, né? Não existia esse perfil, né? E hoje já é totalmente diferente, né? Hoje uma grande quantidade de mulheres estão investindo em bolsa de valores, né? E o que você acha sobre isso? Assim? Qual que é a tua visão sobre essa mudança? Eu acredito, Wesley, que a quantidade de mulheres tem aumentado porque elas têm buscado maior independência também, sabe? Isso é muito legal. Eu vejo que a cada dia mais, essa semana mesmo, um pouco antes da live, eu inclusive estava conversando com uma moça, ela deve estar até aqui assistindo, e a gente estava conversando justamente de investimentos, que ela me procurou há um tempo atrás para algumas dicas, algumas coisas, eu conversei com ela, hoje ela veio tocar no assunto de novo. E eu acho que assim, é muito interessante, ó, ela acabou de mandar um tchauzinho, a Sara. Então, assim, eu vejo que a cada vez mais que tá passando, a gente tem visto o interesse de mulheres buscando essa independência em investimentos. Investimento é uma coisa legal, é uma coisa que está crescendo muito. Eu até anotei uns dados aqui, olha, que em dezembro do ano passado, de 2019, a gente estava com 388 mil mulheres inscritas na Bolsa, ok? Em dezembro. E agora, em junho, que foi o último dado, a gente está com 650 mil.
ou seja, um aumento de 67% em pouco mais de 4 meses. É muita coisa, isso é muito legal. E tanto o interesse dos jovens de estar buscando investir, quanto das mulheres, eu acho muito bacana. O que eu vejo assim, investimento é aquela coisa que no começo era uma coisa muito, só rico que investe, é só gente que é do mercado, que é economista, e aí você tinha uma certa resistência das pessoas de estar buscando investir, ok? Com o tempo, a globalização, a gente tem acesso à informação muito fácil, a maioria das coisas hoje são de graça na internet, você não precisa de ficar comprando as coisas, você tem material à vontade na internet, desde livros até cursos, enfim, tudo. E tudo isso vem fazendo com que o quê? As coisas vão incentivando as pessoas para buscarem esse mercado. Porque você viu que é o seguinte, na verdade, não é o rico que investe, é quem investe que fica rico, entendeu? O processo é o contrário. A pessoa fala o seguinte, quando eu for rico, eu vou fazer isso. Na verdade, não, você tem que fazer isso agora para você ser rico depois. Elas querem inverter o processo, né? E o que é interessante da parte das mulheres também é que a gente tem visto bastante mulher que está, de fato, além de estar investindo, ensinando também. Então a gente tem aí a Explica Ana da XP, que a Ana, né, ela tem um canal muito famoso, ela é legal demais. A gente tem a Ana Cury também, a Natália Cury, que também fala sobre investimentos, ela tem um livro famoso chamado Me Poupe. Então, assim, a gente tem diversas mulheres que têm se tornado referência nesse mercado, sabe? Eu acho isso muito legal. O que eu vejo que está sendo o resultado, tá, Wesley, do crescimento de pessoas na Bolsa, de maneira geral agora, é a questão da taxa de juros. A gente está passando um momento complicado, um momento de crise, de pandemia. Isso está fazendo com que o mercado dê uma reviravolta, os juros estão caindo demais, então todo aquele investimento em renda fixa, tipo poupança, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, tudo aquilo que é baseado em renda fixa, com base na taxa Selic, está deixando de ser interessante. Eu não sei se você lembra da poupança, que era famoso, a poupança rende 0,5% ao mês, isso aí era na boca de todo mundo. Vou investir, a poupança era 0,5% ao mês. Agora a gente tem a poupança rendendo 0,1% ao mês. Então, assim, se 0,5% lá atrás já era pouco, imagina agora 0,1% ao mês. Então, toda essa coisa tem obrigado as pessoas a procurarem por alternativas. E uma das alternativas é o mercado financeiro, porque você tem uma diversa gama os ganhos, assim, a sua perda é limitada, você pode perder 100% do seu dinheiro, o que eu vou te falar, para ser sincero, é quase impossível de acontecer, mas os seus ganhos são ilimitados, tá? Você pode ganhar 100, 200, 300, 400, 1000% em uma ação de uma empresa, mas o máximo que você vai perder nela é 100%, porque ela é convexa. E a gente tem que buscar por investimentos convexos. O que é uma coisa convexa? Um livro, por exemplo. Por quê? Você paga R$ 30 no livro e aquele livro pode mudar a sua vida e te fazer virar um milionário, um empresário, alguma coisa assim. Isso é uma coisa convexa. Assim como ações, fundos imobiliários e outros tipos de investimento. Ok? E qual que é a tua dica assim, para começar a investir? Né? Porque muitas pessoas estão vendo muitos vídeos na internet de pessoas já falando da atividade, dos traders, mostrando muito conteúdo, mas já de gente que conhece o mercado, né? Que sabe. Qual que é a tua dica para começar? Para pessoa que nunca investiu na vida, não sabe o que é bolsa de valores, o que ela tem que aprender para começar? Eu falo assim, que o maior investimento que você vai ter na sua vida é o de conhecimento, tá? Eu não recomendo ninguém começar a investir em nada na vida sem ter conhecimento daquele assunto. Você vai montar uma padaria se você não entende nada de pão, se você não entende do seu negócio. Então, essa é uma situação que não faz sentido. Então, assim, o que eu vejo muita gente hoje, que elas estão buscando, acabou de entrar aqui o Ragner. Ragner ele é um assessor da XP, e o Ragner, para quem não sabe, ele tem acho que o terceiro ou segundo maior escritório da XP Investimentos no Brasil. Isso é muito legal. O Ragner conheci ele na internet e hoje, além de ser meu assessor e ser assessor de alguns amigos meus também, virou um grande amigo. Para você ver como é que é questão de networking, né? Sim. Mas então, sobre a boa. questão de onde começar, por quê? Eu diria que a primeira coisa você tem que estudar.
tá? É chato, as pessoas não querem estudar. O que as pessoas querem? As pessoas querem ganhar dinheiro de forma fácil e rápida. As pessoas querem fazer o processo de você pegar e ficar rico rápido. Mas o processo não é assim, porque se você pegar grandes investidores como Warren Buffett, que é um dos maiores do mundo, você vê que ele cresceu ao longo da vida dele e que a maior parte do patrimônio dele foi aumentando nos últimos anos por causa do efeito de juros composto, por causa da bola de neve, entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou, primeiramente, é você estudar. É você começar a entender sobre educação financeira, você partir desde o princípio do que é um ativo e do que é um passivo, porque no Brasil as pessoas acham que carro e casa própria é investimento. Mas carro e a sua casa própria não é investimento. Por quê? Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, passivos são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Seu carro passa a ser investimento somente se ele te der dinheiro. Sua casa passa a ser investimento somente se ela te der dinheiro. Se ela te dá despesa, se seu carro te dá despesa, é um passivo. Então a pessoa tem que começar já a mudar a mentalidade dela, tá? Assim, eu recomendo começar a ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você conhece esse livro, do Robert Kiyosaki. É um livro assim, excelente, ele trata todo o conceito, desde de por que você investir, por que uma pessoa ela ganha dinheiro, por que a outra não ganha, o conceito de juros e muitas coisas. Então, acho que assim, eu recomendaria para a pessoa ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu recomendaria para a pessoa ler o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do DS Base, são literaturas excelentes, tá? Porque vai tratar toda a questão de estatística das pessoas que de fato conseguiram ganhar dinheiro. A gente vê muito day trader, a gente vê muita pessoa que não tem conhecimento, que fica com aquela coisa de vamos investir em empresas que vão fazer robôs para poder trazer negócios. A gente vê o tal do Forex, Bitcoin, todos esses investimentos que são bem... as pessoas não têm conhecimento, elas querem colocar o dinheiro delas naquilo. E é o que aconteceu ultimamente com algumas empresas de pirâmides financeiras. A gente viu várias pirâmides quebrando, porque as pessoas, pelas promessas de ganho fácil e rápido, paga 3% ao dia, 1% ao dia. O que acontecia? Elas pegavam, colocavam o dinheiro delas, vendia carro, casa, colocavam no negócio, e era uma coisa insustentável, porque na bolsa a gente sabe que as coisas não são assim. Primeiro passo para quem quer investir, após você ter conhecimento, após você buscar na internet, conectar com pessoas que entendem do assunto, ler livros, enfim, é você fazer o quê? Ter sua reserva de emergência, tá? O que é reserva de emergência? Reserva de emergência ela deve ser o valor de 6 meses a 1 ano, depende de pessoa para pessoa, do valor do seu gasto mensal. Se você é uma pessoa que seu custo mensal é de R$1.000, você tem que ter pelo menos R$6.000 guardados. Para quê? Para emergência. Isso é a reserva de emergência. Christian, você recomenda investir sem reserva de emergência? Muita gente faz isso. Eu não recomendo. Por quê? A gente pegou um momento agora de crise, onde muitas pessoas estavam investindo dinheiro até que não tinham na Bolsa, porque ano passado foi um ano excelente para a Bolsa. E aí, quando chegou o coronavírus e toda a crise, as pessoas viram o dinheiro delas caírem pela metade. Elas não tinham recursos, elas não tinham reservas para poder se reestruturar. Muita gente perdeu o emprego, não tinha como fazer. Para se reestruturar e tudo mais. Então, assim, primeiro passo é você ter sua reserva de emergência. Criou sua reserva de emergência, aí você vai abrir uma conta na corretora. O que é a corretora? A corretora é como se fosse um banco de investimentos, ok? Onde você vai ter toda a sua movimentação, todas as coisas dos seus investimentos vai ser tratado na corretora. Como escolher minha corretora? Depende. Isso aí é igual como escolher seu banco. Uns preferem Bradesco, outros preferem Caixa, outros preferem o Santander, assim como vai para a corretora. Eu invisto pela XP Investimentos, porque além de ser uma corretora que, na época, eu já sabia que o Banco Itaú tinha comprado 49% da XP, aquilo me deu uma certa tranquilidade, porque como era tudo novo para mim, eu estava investindo agora numa corretora que era de um banco, então a chance de eu cair num golpe, alguma coisa assim, era nula. Aquilo me deixou muito tranquilo, e hoje ela... acho que é a maior corretora do Brasil, está só crescendo, né? Então, assim, reserva de emergência, 6 meses o seu valor, 6 meses a 1 ano, isso varia, se você tem um filho que é doente, alguma coisa, claro, você vai ter que ter uma reserva maior. Mas pelo menos 6 meses do seu custo mensal, depois você vai abrir uma conta na corretora. Abrindo a conta na corretora é um processo muito simples, aí você vai poder, de fato, começar a investir. Como é que eu invisto? Pelo meu celular. Eu não preciso de mais nada. Eu posso estar fazendo uma viagem, eu posso estar em outro país, em qualquer lugar, eu invisto somente pelo meu celular,
através do aplicativo da corretora, que é como se fosse o meu internet banking. Da mesma forma que você paga um boleto pelo seu internet banking, você compra ações de uma empresa ou vende através do seu aplicativo da corretora, ok? É tudo de maneira digital. Você fez, você fez a conta na corretora, já está aprovado, você faz o TED do seu banco, transfere o dinheiro do seu banco para a corretora e a partir de então você vai poder de fato começar a investir. Aí você vai ter os códigos das empresas, você vai entender um pouco sobre o mercado, vai ter que saber para você pegar e ter o acesso ao que você quer comprar, ao que você quer vender. O que eu acho importante falar, Wesley, que eu gosto de frisar muito, é que as pessoas ainda precisam de ter um discernimento melhor em relação a ações, porque elas acham, na maioria das vezes, que ações são aqueles números com gráficos que sobe e desce. Mas o que elas não entendem é que por trás daquelas ações existem empresas, existem negócios, existem pessoas trabalhando, entendeu? E aquilo é o que vai, de fato, trazer o resultado para a empresa. Então, existe análise gráfica, existe análise fundamentalista. E eu gosto muito da análise fundamentalista porque você olha os fundamentos da empresa. E como é que eu costumo analisar minhas ações? Da mesma forma, como se eu fosse chamado para ser sócio de uma empresa. Então, assim, vamos supor que a padaria do seu Zé, em um bairro qualquer, ele está procurando um investidor com 100 mil reais para investir no negócio dele, ok? Eu não vou pegar 100 mil reais e vou dar para o seu Zé sem conhecer o negócio dele, sem saber se a padaria dá lucro, sem saber como é que é a estrutura, como é que são os processos do seu Zé. O que as pessoas fazem é o contrário, elas pegam o dinheiro delas e investem em empresas que dão prejuízo, entendeu? Empresas que há vários anos estão lá, passando às vezes por recuperação judicial, por momentos de fraude, coisas que estão só trazendo complicações para a empresa, só que elas esperam um tal do turnaround, que é nada mais nada menos do que a reviravolta. Então elas acham que porque o preço de uma ação está barato, elas devem colocar dinheiro naquela ação, esperando que qualquer notícia que acontecer vai fazer com que o preço da empresa exploda e ela ganhe muito dinheiro. Mas o certo é você investir em negócios como se você estivesse investindo na padaria do seu Zé. Eu acho que esse é o fator chave que muita gente ganha dinheiro e muita gente perde dinheiro no mercado. Tá? Legal. Tem duas perguntas aqui, acho que está na tua caixinha aí. A primeira pergunta é da Daniela. Quero entender sobre aluguel de uma casa ao invés de adquirir uma. Ok. Tá. Sobre alugar. Alugar ou comprar, né? Alugar ou comprar? Esse é um assunto muito complicado. Por quê? A gente tem a cultura no Brasil de que você só é alguém se você tem uma casa e um carro. Se você não tem uma casa e um carro próprio, você não é ninguém. Isso acontece muito aqui no Brasil, não é verdade? Sim. E eu acho que sim, depende, tá? O que você tem que colocar em pauta? Quando você vai alugar uma casa, você tem liberdade geográfica, ok? Eu sou uma pessoa que eu posso estar morando aqui hoje, eu posso estar em Nova York amanhã, eu posso estar em Los Angeles, eu posso viajar o tempo todo. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de liberdade geográfica, ok? Se você é uma pessoa que você vai lá e vai pegar isso, vai comprar sua casa, você quer viver naquele lugar. Porque o que acontece quando você compra um imóvel, e tem acontecido hoje em dia, é a falta de liquidez. Por quê? A liquidez é, na verdade, nada mais, nada menos do que a quantidade ou a facilidade para você negociar um negócio. Se você pega uma Ferrari e coloca para vender, você não vai vender uma Ferrari do dia para a noite, assim como você não vai vender um imóvel de 2 milhões do dia para a noite, ok? Mas se você tiver, por exemplo, um fundo imobiliário, que você ser dono de um imóvel sem ter um imóvel, é uma das formas de investimento que tem crescido muito ultimamente, você pode colocar os 2 milhões lá, que com 30 segundos você vende, você tem liquidez. E quando você compra uma casa própria, você não tem liquidez. Tenta colocar sua casa para vender hoje, para ver se você vai conseguir vender hoje. É muito raro isso acontecer. Então, assim, o que eu penso? Você tem o dinheiro para comprar essa casa? Você vai pagar ela à vista? Porque se você for pagar ela à vista, às vezes pode ser que seja interessante. Se você não vai pagar ela à vista, se você quer financiar ela para pagar em 20, 30 anos, a história é outra. Porque hoje a sua vida está numa situação. Daqui 20, 30 anos, você vai estar querendo morar no mesmo lugar, você não vai crescer, você não vai estar buscando um nível maior. Então, assim, quando você faz um financiamento a longo prazo, você fica preso nessa coisa, tá? Então, eu acredito que é de pessoa para pessoa. Eu sou da pessoa que
eu preferiria não ter carro e morar de aluguel, desde que meu escritório é no centro de São Paulo e eu vou a pé para o meu serviço, eu vou a pé para o meu escritório, eu tenho paz, eu não preciso ficar 4 horas por dia em trânsito. Cara, faz todo sentido você alugar um apartamento, então. E se você já tem o dinheiro, às vezes você coloca o dinheiro para investir, o retorno do investimento paga o seu aluguel, você tem mais tempo hábil, você tem menos estresse e está morando num lugar que, simplesmente, se você cansar daquele lugar, você pega e muda para outro. Entendeu? Eu Liberdade, né? penso muito disso. Depende de pessoa para pessoa. Eu acho que é uma Uhum. conta que, assim como ter carro compensa, depende. Às vezes, se você mora no centro da cidade, tudo que você precisa está lá ao redor, e você pode fazer a pé, é desnecessário você ter um carro, ok? Agora, se você mora num lugar no interior, num lugar que você não tem muita logística, que você precisa daquela demanda, daquele carro, aí já passa a ser uma necessidade para você, entendeu? Então, você tem que colocar na ponta do lápis. Agora, eu vejo muito, muito mesmo, hoje em dia, pessoas muito ricas, empresários que moram de aluguel e que não têm carro, tá? Acho que é uma coisa a se pensar nisso aí. Uma pergunta que a gente também pautou aqui é a questão do Covid e economia, né? O impacto que isso teve. Eu acho que você teve essa experiência, o que você é investidor, né? Você tem como falar o que aconteceu de fato, né? E eu acho que muita gente tem curiosidade, eu também, né? Para saber por que e o que aconteceu no mercado nessa época da pandemia aí. Ok. O Covid-19. Gente, é uma coisa que eu vou falar com vocês. A gente nunca está esperando por crise, tá? E crise sempre vai existir, sempre vai ter crise, sempre vai acontecer. Só que a gente nunca está preparado, a gente nunca está esperando para ela, a gente não sabe quando. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar. E o que é se preparar para uma crise? O que aconteceu? Que muita gente perdeu dinheiro na Bolsa de Valores com o Covid é porque elas não estavam preparadas. A pessoa tinha lá todo o dinheiro dela, ela investia tudo na Bolsa, em ativos de renda variável, como o próprio nome diz, renda variável varia, tanto para cima quanto para baixo. E aí o que aconteceu? Chegou o coronavírus e toda a euforia do mercado, a especulação, alguns setores acabaram sofrendo mais. Eu, por exemplo, eu tenho ações da CVC e foi um dos setores que assim mais sofreu com a pandemia, porque é uma empresa de turismo e a gente não está tendo turismo mais. Então a empresa simplesmente parou de entrar dinheiro nela, entendeu? Eles tentaram várias vezes fazer algumas coisas, mas assim como companhias aéreas, são empresas que, querendo ou não, acabaram sofrendo mais. Então, assim, o primeiro passo que eu imagino é que você tenha que se preparar para o pior. Eu sempre falo, primeiro sobreviva, depois busque o lucro. Tá? As pessoas fazem o contrário, elas querem primeiro ganhar dinheiro para depois pensar nas consequências de qualquer negócio e tudo mais. Então, assim, se prepare. O que é se preparar? É você fazer essa reserva de emergência, é você criar uma gestão de risco dos seus ativos. O que é uma gestão de risco? Por exemplo, se eu tenho 100 mil reais e eu quero investir 100 mil reais na Petrobras, eu não vou investir os 100 mil reais de uma vez na Petrobras, porque eu não sei como é que vai ser o futuro dela, entendeu? Então, o que eu faço? Eu invisto 50 mil, os outros 50 eu deixo lá guardadinho para, aos poucos, ir investindo mais e mais e mais nela, entendeu? Porque assim eu consigo diluir. Porque se eu comprar as ações da Petrobras, vamos supor, a 10 reais, ok? E elas caem para 5 reais, e todo o meu dinheiro estava investindo nela, eu perdi tudo. Eu perdi metade do meu dinheiro. Agora, se eu investir a 10 reais, ela cai para 5 e eu compro a mesma quantidade que eu tinha comprado a 10 a 5, o meu preço médio sobe para 7,50. Então, ou seja, eu não preciso de esperar ela chegar nos 10 reais para ficar no meu 0 a 0. Quando ela chegar nos 7,50, eu já passo a zerar o meu prejuízo. Então, isso são estratégias que a gente deve fazer. Como é que você se previne da crise? Você tem que ter reservas de oportunidade, reservas de emergência, reservas de dinheiro para quando a crise chegar, você está com... Tem uma frase que fala assim, cash is king, o dinheiro é rei, e faz todo sentido. Quem tem dinheiro na crise domina o mercado. Então você tem que estar preparado para isso, ok? Outro passo, diversificar. Quando você diversifica seu patrimônio, é o famoso nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Porque quando você diversifica seu patrimônio, você fica o quê? Você fica mais diluído no mercado. Então, assim, como é que eu gosto de diversificar meu patrimônio? Eu diversifico em fundos,
eu diversifico em fundos imobiliários, em imóveis, eu diversifico em ações, em várias coisas, ok? E como é que faz? E a renda fixa também, você tem que ter sua reserva de emergência em renda fixa, tá? Reserva de emergência não pode estar em renda variável. Por quê? Se acontecer alguma coisa, a renda variável varia, a reserva tem que estar em renda fixa. Eu até aconselho o pessoal a deixar dinheiro, está sendo muito interessante no Tesouro Direto, ou em bancos digitais, como a Nuconta da Nubank, que paga 100% do CDI, com rendimentos diários, liquidez diária, enfim. Então, como é que você diversifica? Vamos pegar, por exemplo, ações, ok? Vamos supor que eu diversifico o meu dinheiro em várias coisas, mas vamos pegar a categoria de ações. Dentro de ações, eu não vou colocar todo o meu dinheiro numa única empresa ou de um único setor. Se eu colocasse todo o meu dinheiro em ações somente de companhias aéreas, eu estava quebrado. Por quê? Porque com esse Covid e tudo mais, meu dinheiro ia cair demais, porque foi um dos setores que mais sofreram, ok? Então, o que eu faço? Eu diversifico em setores. Então, dentro da minha camada de ações, eu vou diversificar em setores de alimentos, em setores de energia, em setores de varejo, em setores de transporte. Por quê? Ah, o setor de alimentos teve crise. Ok, mas o setor de varejo, o setor de transporte, o setor de energia, está tudo funcionando perfeitamente. Então, você o quê? Consegue se proteger de maneira muito mais inteligente do que se você tivesse somente alocado seu dinheiro num único setor, entendeu? Então, acho que assim, a crise, querendo ou não, ela vai trazer consequências. A gente teve grandes empresas que cresceram no mercado com essa pandemia. A gente viu o comércio das vendas online crescerem cada vez mais. Da mesma forma que muitos restaurantes fecharam, muitos restaurantes também abriram. Então, assim, tem uma frase que fala, né, na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. A gente tem que estar preparado para o pior e está buscando diversificar, está buscando em não ter ganância. E para finalizar essa linha de raciocínio, eu até quero deixar claro aqui que eu falo que tem 3 coisas que te derrubam do cavalo, tá? Tanto na vida quanto no mercado financeiro. A primeira delas é ganância, a segunda delas é medo e a terceira é impaciência. Se você é uma pessoa gananciosa e uma pessoa que é medrosa, que o medo vai te paralisar, vai te travar, acontece muito, tá, Wesley? Das pessoas assim estarem esperando a oportunidade perfeita chegar. E já aconteceu comigo, por causa de 2 centavos que eu não quis comprar uma ação, eu deixei de ganhar muito dinheiro, entendeu? A gente fica esperando a hora perfeita, sendo que a hora perfeita é agora. Você tá... Não existe a hora perfeita, existe a hora boa. Você está lá focado naquilo. Se você fez uma análise e aquilo condiz com o que é bom, não fica esperando a perfeição. Então, a pessoa que ela é gananciosa, que ela busca lucro a todo custo, independente do que vier a acontecer, a pessoa que ela é medrosa e a pessoa que ela é impaciente, esses 3 fatores vão te derrubar do cavalo, tá? Toma muito cuidado com eles. Boa dica. Christian, estamos chegando perto do fim aqui. Cara, você deu uma aula aí, muita informação para pouco tempo, né? Então, tinha muito rápido. mais assunto para falar, mas aí eu acho que a gente pode deixar para uma próxima também. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite de participar aqui da nossa live e passar esse conteúdo. Eu acho que muito bacana o teu conhecimento e saber que você é um cara jovem e que consegue e que superou, fez muita coisa bacana na tua vida. E que isso sirva de inspiração para muita gente que vai ver esse vídeo, né? A gente vai gravar ele, vai ficar na nossa biblioteca do IGTV. Eu acho que ali a gente está fazendo um trabalho de deixar um conhecimento bacana com a pessoa que sabe muito da área financeira, com certeza. Obrigado aí, cara. Perfeitamente. A gente já está finalizando. Eu queria falar com quem está aqui e com as pessoas que forem... a partir de agora ver essa live que vai ficar salva e tudo mais, que você não fique esperando a hora perfeita chegar, tá? Porque a maioria das pessoas que cresceram na vida, a maioria dos negócios que decolaram, a gente vê que as grandes empresas como a Apple, como a Google, são a própria Amazon, que hoje, se eu não me engano, é a empresa... está no top das empresas mais ricas do mundo, acho que é a mais rica hoje em dia, né? É a Amazon. Então, a maior hoje, essas empresas, esses caras não começaram na hora perfeita. Eles simplesmente começaram, eles tiveram a atitude de dar o primeiro passo e depois eles foram se adaptando, se reinventando e através de toda a coisa do mercado, aquilo tudo, eles foram trazendo as novas tendências e criando as novas tendências. Tem um vídeo, eu sugiro vocês pesquisarem, do Bill Gates,
que ele está sendo entrevistado e ele está falando sobre o computador, que vai ter computador na casa de todo mundo um dia e que a internet vai ser possível, que as pessoas vão ter condição de estar mexendo na internet dentro de casa, aquela coisa toda. E o entrevistador começa a rir da cara do Bill Gates. E é muito legal, porque vocês vendo esse vídeo, vocês vão ver como é que a visão do cara a longo prazo, a visão futurista da pessoa foi o que de fato fez ele chegar onde ele chegou, entendeu? Se a gente for ficar escutando limitações, tendo limitações, escutando críticas de gente que nunca construiu nada, a gente não vai conseguir chegar, a gente vai travar. Então, é importante isso. Só dê o primeiro passo, só vai, se joga, agarra com Deus e o resto, meu amigo, você vai se reinventando e vai trazendo processos à tona e trazendo inovações. Da mesma forma que você foi convencido um dia de que talvez o iPhone era o melhor aparelho e você hoje não quer sair mais dele, você pode convencer a pessoa de que seu produto vai mudar a vida dela e fazer com que ela também não queira sair do seu produto mais, tá? Então é isso, agradeço todo mundo aí pelo tempo, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, pessoal, pode me procurar no meu Instagram, pode me mandar direct, o que der para responder vocês vai ser um prazer, tá bom? Fechado. Valeu, Christian, obrigado e bom final de tarde para você. Valeu, gente. Até mais. Um grande abraço. Abraço. Obrigadão, cara. Até mais. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.